Olá, hoje nós estamos transmitindo para o Instagram e para o Facebook simultaneamente, continuando com o nosso projeto de olhar para os sintomas de doença pelo aspecto de um campo emocional, que é chamado de metafísica da saúde, quando a gente vem descobrir que todas as doenças são originadas no nosso campo emocional, baseada nas nossas emoções e sentimentos. Então, hoje, o tema que eu decidi trazer é a dor nas articulações. Eu não sei se você tem algum problema desse tipo, mas pode ser que você conheça alguém, então você já compartilha, já convida alguém para participar, tanto no Facebook quanto no Instagram. Depois eu vou postar no YouTube também, no WhatsApp. E eu quis fazer algo mais detalhado, pena que é com pouco tempo, né? Não tem como eu ir buscar uma coisa muito profunda. Mas eu acho que o mais importante é eu dar uma pincelada para que nós possamos alertar para isso. Eu estou com dor de barriga. Vamos ver o que no campo emocional desequilibrou que causou essa dor de barriga? Então, é mais ou menos assim. Então, eu trouxe vários autores, olha a turma aqui, Tem mais ainda tem o Val Capelli, que é tanta coisa que o Val Capelli eu vou deixar por último. Estou adorando fazer essa série, porque a gente sofre tanto, às vezes, a vida toda eu passei com dificuldades de saúde, problemas de saúde, aposentei por invalidez, e vou falar para vocês, isso aí diz diretamente sobre a minha situação pessoal, porque eu, fazendo as contas aqui, eu tinha pouco mais de 40 anos quando eu fui aposentada por invalidez. E eu tinha LER, que é lesão por esforço repetitivo, aliado à depressão, né? Então, quer dizer, esse assunto é um assunto que me diz respeito. Muitas das coisas que eu fui pesquisar, falei, é isso mesmo. Claro que ainda tem muito mais, é só pincelada que eu vou dar, né? Então, um livro muito interessante, eu vou começar por ele. Eu não sei falar o nome do autor, não. Eles são lá da Europa, Thorwald Defeld, não vou conseguir falar. O fato é que o livro é esse daqui, A Doença como Caminho. A doença como caminho. Então, eu já vou buscar aqui, como hoje nós escolhemos a articulação, porque tem uma pessoa muito querida que tem os mesmos sintomas que eu, atravessando, inclusive na faixa etária onde eu estava, quando os sintomas chegaram assim, ao ponto extremo, foi quando eu perdi o movimento do meu braço não levantava mais, né? E era a LER, né? Então, vamos ver o que acontece no campo emocional, porque dizem por aí que a gente fabrica doença. Mas como assim? Eu fabrico doença? Claro que não. Não faça isso comigo, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Já que o assunto hoje é articulação, tá? Então, são dois médicos europeus, tá? Estudaram muito. Tem outros autores, mas eu tirei um pouquinho de cada um só para vocês terem uma noção, tá? As articulações são elas as responsáveis por nossos movimentos. Muitos sintomas que surgem sintomas são as dores, né? Muitos sintomas que surgem nas articulações levam à inflamação e à dor. Essas, por sua vez, provocam uma limitação, foi o que aconteceu comigo, nos movimentos, que chega à rigidez. É o que acontece, você não consegue mais mover, né? Quando uma articulação enrijece, isso demonstra que o paciente enrijeceu diante de alguma coisa. Não foi do nada. Foi diante de alguma coisa, aqui está grifado, tá? Uma junta rígida perde a sua funcionalidade. Pelo mesmo critério, se resistirmos a determinado tema ou sistema, estes também perdem a sua função para nós. Quando a gente rejeita alguma coisa, um sistema, ou uma ordem, ou o candidato que ganhou, eu não quero saber daquele cara. Então ele perde a função para nós, não é assim?
Quando você se aborrece com alguém, não quer mais ser amigo daquela pessoa, aquela pessoa perde a função para nós. Então ele compara a disfuncionalidade, né, das nossas juntas, das nossas articulações, ao desinteresse, no caso do paciente. Um pescoço duro, rígido, revela a obstinação do seu dono. Na maioria dos casos, basta ouvir a linguagem para se descobrir a informação transmitida por um sintoma. Sempre que falar sintoma, é a dor como a gente percebe. Febre é um sintoma. Febre não é uma doença, febre é um sintoma. Quer dizer, o organismo fabrica a febre para informar para o dono daquele corpo de que ele precisa de ajuda. Ele precisa fazer alguma coisa para deter algo que está errado num determinado ponto do nosso corpo. Então, isso é um sintoma. Tá? Além da inflamação e do enrijecimento, as juntas estão sujeitas a deslocamentos, esmagamentos e contusões e a torção dos ligamentos. Depois do outro livro ele tem só sobre entorses, tá? Também o que se diz acerca desses sintomas é muito esclarecedor. Basta deixar que as seguintes afirmações fluam na nossa mente. Podemos esticar um assunto. Podemos ir longe demais. Podemos dar uma pressa em alguém. Podemos fazer pressão sobre alguém. Podemos ficar hipertensos ou superestressados. Ou podemos estar um pouco virados, né? Entre aspas. Não são só as juntas que podemos estirar ou recolocar no lugar, mas também as situações, os relacionamentos e a situação nos negócios. Recolocar uma articulação no lugar, muitas vezes, implica um puxão, né? Quem já teve deslocamento aí de um órgão sabe como é que é, né? Até uma posição extrema. E outra manobra ainda mais para fora desse ponto extremo, a fim de que o retorno seja feito para um novo centro. Também essa técnica tem seus paralelos na psicoterapia. Se alguém se fixa numa posição extrema, radical, é possível forçar essa pessoa a continuar nela e ir mais além, até descobrir o ponto de mutação, a partir do qual seja possível retornar ao centro. Só se sai rapidamente de uma determinada posição quando se vai direto ao cerne da questão. No entanto, a covardia em geral nos impede de adotar uma abordagem vigorosa como essa, e assim estagnamos no meio do caminho, no meio da polaridade em questão. Aqui eu não vou poder entrar muito. Então ele está fazendo uma associação ao funcionamento das nossas articulações, ao nosso pensamento e pontos de vista. Então tem pessoas que exageram, radical. Eu sou Flamengo e acabou, não quero saber de outro time. Se o Flamengo não ganhar, eu vou quebrar essa mesa. Então tem pessoas que são absolutamente radicais. O juiz roubou, aí tem gente que tenta infarto e morre, né? Então eu só li um pedacinho só para fazer essa associação, tá? E aí eu vou passar para outro pedacinho. O círculo de condições reumáticas, que são as dores nas articulações. O reumatismo não é um conceito geral, é limitado com exclusividade a um grupo de sintomas que envolve mudanças dolorosas nos tecidos, as quais incidem principalmente nas articulações e nos músculos. O reumatismo sempre está ligado a uma inflamação que tanto pode ser aguda como crônica. Ele provoca o inchaço dos tecidos e músculos e a torção ou endurecimento das articulações. A mobilidade dos pacientes pode ser prejudicada a ponto de se tornarem inválidos devido à dor. Foi o que aconteceu comigo. As dores musculares e articulares sempre pioram depois de um grande desgaste muscular. O reumatismo também pode ocasionar uma distensão das articulações em forma de uso.
Agora eu já vou pular para outro pedacinho aqui, porque senão senão eu leio o livro inteiro, né? Muito bem. Ele é meio... Eu gosto mais da Cristina Cairo porque ela é uma linguagem mais coloquial, né? Ele quer dizer de como funciona a mente da pessoa reumática. O reumático não consegue suportar a própria agressividade. Ele é agressivo. Caso contrário, ele não a bloquearia nem reprimiria. Como, entretanto, ela existe, provoca um sentimento de culpa bastante consciente. Isso leva o paciente a uma grande disposição de ajudar o próximo e de se sacrificar-se em favor dele. Aparece uma combinação inusitada entre a prestação altruísta de serviço, por um lado, e o controle simultâneo. Eu ajudo, mas eu quero ver o que você vai fazer com a ajuda que eu te dei. Essa postura já foi definida com uma bela expressão: tirania benevolente. Eu faço a caridade, sim, mas eu vou lá saber como que eles estão usando aqueles recursos que eu estou dando. Você conhece alguém assim? Não é? A gente... por exemplo, meu modo de pensar, eu dei, o que a pessoa vai fazer com aquilo, não importa. Mas tem pessoas que não pensam assim. Isso leva à doença, né? Com frequência, a doença surge quando, através de uma modificação de vida, olha lá, gente, o paciente perde a possibilidade de compensar seus sentimentos de culpa com uma ajuda desinteressada. Também a gama de sintomas colaterais mais frequentes nos mostra o significado central da animosidade reprimida. A pessoa está ali querendo dar um burro na cara do outro, né? Compõe-se, sobretudo, de males digestivos, porque vai tudo para o estômago, né? Intestinais, o intestino prende o que você quer, né? Sintomas cardíacos, não fica só nas articulações, não. Frigidez, né? E distúrbios de potência. Afeta, inclusive, a parte sexual. Além do medo e depressão. Também o fato da poliartrite. Poliartrite, então, é quando você tem artrite em várias partes do corpo. Quando a poliartrite ataca o dobro de mulheres do que de homens. Olha que interessante. Atenção, mulheres. As mulheres são mais atacadas de poliartrite do que os homens. Olha só, vamos ver o que ele fala sobre isso. Deve servir como esclarecimento de que as mulheres sofrem mais inibições para enfrentar conscientemente seus impulsos hostis. A medicina natural considera o reumatismo como um acúmulo de toxinas no tecido conjuntivo. Do nosso ponto de vista, tal como expressamos neste livro, né, que ele fala, as toxinas acumuladas simbolizam problemas não elaborados e, desta forma, assuntos não digeridos, não solucionados, que foram descarregados no inconsciente. É aí que está o lado favorável do jejum, que eles são adeptos, né, eles são do jejum intermitente, né? Através da eliminação, se vocês tiverem interesse, eu posto também. Basta que vocês escrevam, comentem. Apesar de que eu nunca fiz jejum intermitente, mas se vocês desejarem, eu posso fazer uma pesquisa e trazer para vocês. Muita gente que faz fala que é muito interessante. Através da eliminação total da alimentação, o organismo se modifica a fim de nutrir-se do suprimento alimentar já existente. É o mecanismo do jejum. Dessa forma, ele é obrigado a queimar e a consumir o próprio lixo corporal. Faz sentido, né? No âmbito psíquico, do ponto de vista do pensamento, esse processo corresponde à elaboração e à conscientização dos assuntos que foram adiados e reprimidos até o momento. A pessoa reumática não quer enfrentar
seus problemas. Conhece alguém assim? Para tanto, é rígida e inflexível demais, está enrijecida. Tem muito medo de analisar os motivos subjacentes a seu altruísmo, entre aspas, né? Sua disponibilidade, entre aspas, e assim o seu egoísmo, sua imobilidade, sua inadaptação, seu desejo de dominar e sua agressividade permanecem na sombra e se somatizam. Somatizam quando vem do campo emocional para o corpo. Aí, meu irmão, não é fácil. Com uma imobilidade e rigidez visíveis que acabam por colocar um ponto final em sua falsa atitude de servilismo. Então, se você sofre desse mal, procura se aprofundar mais nesse assunto. Eu tenho o maior prazer em ajudar, em passar o material, tá? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Agora eu vou passar para o outro livro aqui. Um outro livro muito interessante que eu assisti uma live, foi muito interessante. Esse livro está esgotado nas gráficas e é Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi Por Quê. Esse já é um médico francês e ele é adepto das medicina tradicional chinesa, MTC, e também a filosofia oriental. Então, daqui desse livro, como ele fala mais ou menos a mesma coisa que os outros, eu vou falar só um pouquinho, porque muitas vezes a gente tem lá o síndrome do túnel do carpo, quem começa a digitar, escrever muito, eu também tive, né? Agora não, porque foi em 2001, olha quanto tempo. Eu parei de trabalhar, fiquei muitos anos tomando remédio, em depressão também, e depois comecei com as terapias alternativas, até que acabei me tornando terapeuta também, né? De tanto buscar as soluções, a gente acaba ajudando outras pessoas também. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui do médico Michael Oduor. Quem quiser, depois eu posso... Pergunta, faça nos comentários, manda lá informação e eu trago mais material. Esse aqui é porque duas pessoas tocaram nesse assunto comigo. Uma que manifesta e outra pessoa que estuda esse assunto. Os males da mão. Eles vão nos falar da nossa relação com a ação manifestada sobre o mundo exterior. Como a gente se manifesta as nossas ações, como a gente se relaciona com o mundo exterior. Tensões, dores, sofrimento nas mãos significam que a nossa relação com este mundo exterior é uma relação de supremacia. Dono da verdade. Ai, meu Deus. De poder, de possessão ou de avidez. Ai, meu Deus. Eu sei o que é certo. Queremos muito segurar, apertar, dominar as coisas ou os indivíduos, seja pela vontade de dominar ou por medo. A mão que se fecha é aquela que retém, que tem medo que as coisas lhe escapem, ou que se defende ou ataca e quer golpear, punho fechado. No entanto, como costumo dizer a alguns dos meus pacientes, esse médico falando, a vida e tudo o que acontece com ela pode ser simbolizada por um punhado de areia. Se quisermos tê-la e conservá-la, precisamos manter a mão aberta, pois se a fecharmos para comprimir essa areia, para segurá-la, mantê-la, ela nos escapa por entre os dedos. A mão pacífica, ou aquela que acolhe, está sempre aberta, tá? Né? A pessoa oferece a mão. Enquanto que a mão que jura vingança, ou aquela que acolhe, ou que ameaça, está sempre fechada. Presta atenção, gente. Mãos e punhos que estão muito ligados, ou os seus sofrimentos, muitas vezes conjuntos, são significativos de uma dificuldade maior
para se desprender do mundo, desapegar da vontade, da supremacia, se colocando acima dos outros, da possessão ou do poder sobre esse mundo. Mas interessantíssimo que você pega 5, 6, 7, 8 livros, 8 autores sobre um determinado tempo e eles falam exatamente a mesma coisa. Eles tiveram a mesma observação. E ele cita, vou citar aqui um caso muito especial, Dominique, logicamente que não é esse nome, né? Essa mulher de cerca de 40 anos foi atingida por uma forma particular de reumatismo que se chama poliartrite, que o outro falou no outro livro, de evolução crônica. Generosa e apaixonada, a sua relação com o mundo é de um poder inconsciente muito desenvolvido. Lutando permanentemente com a vida e com as pessoas, ela domina e dirige tudo o que está ao seu redor sem se dar conta disso. Sua generosidade natural facilita tal coisa e faz com que aqueles que a rodeiam se acomodem, cada um à sua maneira, com essa atitude característica. Ela escolheu para si um marido que lhe convém, forte quanto ao exterior e aos músculos, mas fraco no que se refere à relação com a ação e a vontade. Ela se encontra, então, obrigada a agir, a fazer, a dirigir, a ser voluntária no seu lugar, em vez que, na opinião dela, ele não é capaz. É a famosa Mulher Maravilha, a guerreira, aquela que dá conta de tudo, né? No entanto, essa relação com o poder não é uma experiência bem vivida dentro dela e faz com que desencadeie esse reumatismo particular nos 2 punhos e depois nas 2 mãos. Digo que esse reumatismo é particular, pois ele é evolutivo em primeiro lugar, foi evoluindo. Não se sabe como interrompê-lo, ela não sabe, não temos poder algum sobre ele. Também porque se trata de afecção dita, as tais famosas doenças autoimunes. Você já ouviu falar disso, né? Ou seja, é uma doença que o organismo se autodestrói, pois ele não reconhece mais algumas das suas próprias células, que passam a ser vistas como células inimigas. Por que o organismo da Dominique, esse nome é fantasia, né? Claro que não é a cliente dele, acredita que as células dos seus punhos e das suas mãos são inimigas? Por quê? Né? Será que o seu uso pervertido para a obtenção do poder faria com que algumas partes do corpo se tornassem nocivas? Nocivas na medida em que elas permitem que essa mulher tenha, por sua vez, um comportamento que também é nocivo para a sua vida, sua estabilidade, sua felicidade e seu caminho de vida. Esse uso seria nocivo para a realização de sua lenda pessoal? Eles põem mais coisas, né? Eu acredito que ela possui todos os elementos para refletir a respeito, de preferência rapidamente, pois outras partes do seu corpo começam a ser seriamente atingidas, enquanto os seus punhos e suas mãos já foram operadas diversas vezes. Olha que tristeza, gente. Então, eu trouxe só esse pedacinho desse livro, se vocês desejarem, comente. Quero saber mais. O livro é esse. E vou ler agora, já são 8h25. Deixa eu ler mais um pedacinho agora, a Cristina Cairo, que eu tenho feito já bastante live, porque ela explica de uma forma assim, ela é muito didática. Como tem muita gente aí com fibromialgia, e eu inclusive já tive a fibromialgia, no meu caso específico, depois o médico descobriu que era efeito colateral, porque é tanto remédio que você toma, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para passar o dia, anti-inflamatório, anti-tudo, né? E aí era um efeito colateral de um antidepressivo. Ele suspendeu o antidepressivo, depois trocou e a fibromialgia secou. Mas era um caso específico, tá? Eu vou ler, faço questão de ler, então aqui, ó. Eu sei que deve ter muita gente aí. Esse é do livro 3, depois eu vou retornar em outros assuntos. Mas é que, como esse assunto surgiu, eu falei, então eu vou pegar outros autores que estão falando disso.
A fibromialgia, para quem não sabe, se apresenta com dores agudas e constantes nas fibras musculares em todo o corpo. Inclusive, eles fazem testes em determinados pontos, parece que são 12 pontos, não lembro mais. E aí, se você tiver dor naqueles pontos, é considerado fibromialgia. Isso na minha época, agora eu não sei. Isso em 2001, né? 2001, 2004, 2005. Agora deve estar mais avançado. São dores nevrálgicas, levando a pessoa ao desânimo, fraqueza muscular, cansaço quase permanente. Inclusive, eu tenho casos de uma cliente que não conseguia levantar da cama para tomar banho. O marido tinha que levar. Fibromialgia. Palidez facial devido à dor. Aparentemente, a pessoa está bem, mas a dor é constante. E qualquer movimento de sentar, levantar, deitar é perturbador. Só quem passa é que sabe. A fibromialgia acontece em pessoas que carregam o mundo nas costas. Atenção, gente. Olha aí, se você tem ou conhece alguém que tem fibromialgia, alerta máximo. Os problemas dos familiares e do trabalho como um fardo pesado. Podemos comparar esse fato com uma academia de ginástica. Por exemplo, se você for uma pessoa sedentária, sem condicionamento físico há muito tempo, e resolve se exercitar numa academia confiando no instrutor, mas ele sobrecarrega você com muitos exercícios e muitas anilhas. Anilhas são aqueles pezinhos que vai colocando, aumentando a dificuldade. Na sala da musculação, logo no primeiro dia, já aconteceu isso com alguém que você conhece? Com certeza os seus músculos não suportarão e a dor será forte e aguda, igual a dor da fibromialgia. E é mesmo, estou lembrando. Psiquicamente, agora o aspecto da medicina da saúde. Psiquicamente, nosso cérebro está conectado em todas as partes do nosso corpo, desde a mais ínfima célula até o maior órgão. Nossos pensamentos e sentimentos influenciam nossa saúde, porque ela é nada mais que o reflexo da nossa mente. Aí ela vai falar do ponto de vista astrológico. Eu não entendo, mas eu vou ler porque pode ter pessoas aí que estejam assistindo que gostam de astrologia, que admiram. Então acho que não custa nada ela colocar esse ponto de vista, porque ela é estudiosa, né? Perdi a conta aqui de quantas edições tem esse livro, já vendeu milhares e milhares, né? Há muitos anos. Astrologicamente, quer dizer, do ponto de vista astrológico, nossos músculos e vasos sanguíneos são regidos pelo planeta Marte, e o signo de Áries tem como ponto fraco essas partes do corpo, além da cabeça. A astrologia médica de Nostradamus sempre levou em consideração o mapa astrológico de seus pacientes, pois é impossível diagnosticar qualquer ser humano sem o conhecimento profundo do seu caráter. Que no caso, a astrologia estuda o caráter da pessoa. No caráter, enxergamos as emoções mais utilizadas pela pessoa para enfrentar os problemas da vida. No caso do portador de fibromialgia, encontramos uma personalidade inflamada, aquela pessoa que pega fogo fácil, e de comportamento guerreiro. Olha a mulher guerreira aí, a Mulher Maravilha, gente. Parecido com pessoas do signo de Áries, quem conhece, mesmo que não seja desse signo. Dificilmente relaxa aos prazeres da vida e está sempre preocupado com o que deixou de fazer e o que poderia estar fazendo para organizar a sua vida e a vida dos seus familiares. Gente, essa sou eu. Essa sou eu. Essa rigidez aqui. E olha, ela não vai falar aqui, eles também não vão falar, mas essa rigidez, eu que estudo sobre a ferida emocional da criança, na nossa fase de 0 a 7, e às vezes repetindo, dando continuidade, essa rigidez é uma ferida emocional da criança anterior. Você já traz isso lá
de 0 a 7 anos. Então, por isso que quando a gente geralmente quando eu começo o atendimento, a primeira providência minha é ir buscar as feridas emocionais da criança interior, porque elas originam as doenças, gente. Tá? Olha aí a fibromialgia. Só que aqui ela não está falando, mas como eu sei que a rigidez é isso, até porque eu estudei a minha, né? E vou buscando a minha cura, né? Costuma se perturbar quando algo que confiou a alguém não dá certo. Ou seja, quando ela delega com muita dificuldade, não dá certo, ela fala, meu Deus, mandei fulano fazer lá no supermercado, fazer uma compra, trouxe tudo errado. Está sempre telefonando, mantendo contato exagerado com filhos, pais, marido, esposa, funcionário, colegas de trabalho, amigos, para saber se as coisas estão correndo bem. Ou seja, está no controle, né? Inclusive, tem a tendência a ser uma agenda ambulante das pessoas íntimas. Vocês conhecem alguém assim, gente? Fazendo com que elas nunca esqueçam. Vai lembrar. Tá lembrando que você tem médico amanhã? Tá lembrando? Nunca esqueça os seus compromissos e responsabilidades. O pior é que as pessoas não acompanham a sua velocidade para resolver coisas e começam a deixar de fazer aquilo que ela pediu ou contou com a iniciativa do outro. Seu corpo, então, começa a doer e a incomodar. Você começa a ficar rígido, como se o corpo atrapalhasse, porque o corpo não acompanha seu ritmo de pensamento. Uma pessoa assim só pode sofrer dos músculos, pois carrega mais peso do que pode. A depressão, olha, no meu caso, era associado à depressão. A depressão é um fator marcante nas pessoas com fibromialgia, pois se anulam em seus sonhos pessoais para manter a ordem e o progresso. Conhece alguém assim? A depressão, como citei em outro tópico, lá para trás, que tem um tópico só para depressão, eu já li aqui, é raiva e frustração arrastada por muito tempo. É uma pessoa que vive o eu dos outros e não consegue encontrar um caminho para retornar ao seu interior e às suas próprias escolhas e iniciativas. Às vezes, nem sabe mais quem é ou o que quer para si mesmo. Pergunta assim, onde você gostaria de passar as férias? A pessoa, eu já passei por isso. Férias? Não sei. Vamos almoçar no restaurante? Tem um restaurante que você gostaria de ir? Não sei. A pessoa está tão envolvida em resolver problemas dos outros que não consegue nem perceber o que é bom para ela mesma. Muito bem. A medicina encontra a causa, muitas vezes, em bactérias. A medicina convencional, né, gente? Em bactérias, distúrbios hormonais, hereditariedade, no meu caso, lesão por esforço repetitivo, porque encontra o nexo causal. No meu caso, era o ombro, que eu fazia o movimento, era caixa de banco. Então, eu botava o papel, fazia assim. Aqui não está aparecendo, aqui no Instagram não está aparecendo. Aí, como tinha lesão aqui e na coluna, eles acharam o nexo causal com a minha atividade de trabalho. Aí eu consegui aposentar. Mas tem pessoas que é tão espalhado que não encontra o nexo causal com a atividade, aí não consegue aposentar. Complicações devido à idade avançada, distúrbios celulares e muitas outras explicações cabíveis, todas cabíveis. Porém, essas explicações não são as causas, e sim os efeitos, olha, presta bem atenção, de uma mente sem paz de espírito e com patologias nervosas. Toda fibromialgia deriva de uma mente dura e orgulhosa. É aquela pessoa que é dona da verdade. Vocês conhecem alguém? Era eu. Eu espero que eu esteja melhorando. Acho que eu estou melhorando, porque eu já estou movimentando, né?
com aparência humilde, sacrificada pela vida sobrecarregada que ela mesma nutriu. Vocês conhecem alguém? Madre Teresa de Calcutá, assim, estou dando assim um exemplo. Aquela pessoa que faz tudo para todo mundo. Vocês conhecem alguém, com certeza. Aí, eu coloquei até como referência aqui o perfeccionismo. O perfeccionismo, ela não fala, mas também é uma característica que é uma espécie de uma máscara que a criança ferida de 0 a 7 anos desenvolve para viver em torno. É uma criança que ela não é validada, ela não recebe incentivo, ela não é acolhida, amada, ela não se sente, ela não consegue desenvolver autoestima. Então, ela desenvolve o perfeccionismo para se sentir aceita. Principalmente quando lida com muitos adultos, os adultos cada um com um problema, a criança fica ali no meio e ela desenvolve o perfeccionismo. Deixa eu fazer tudo certinho, senão vai sobrar para mim, o canhão vai virar para o meu lado. Entendeu? Então, isso começa na infância. Que triste, né? E a gente vai seguindo décadas e décadas. Só vai piorando. Agora a Cristina Caro, tá, gente? Esqueci de falar aqui, mostrar o livro. Há muito tempo, ouvi uma frase muito engraçada, mas de profunda sabedoria, vinda de uma personagem de novela. O ator disse para seu amigo que estava perturbado com pessoas que lhe traziam problemas. Aí, se o urubu pousar na sua cabeça, você não terá culpa. Mas se ele fizer um ninho na sua cabeça, então você será culpado. Os pássaros podem sobrevoar na sua cabeça, mas se ele fizer ninho aí a culpa é sua. As dores musculares, pela linguagem do corpo, metafísica da saúde, revelam sentimentos de culpa inconsciente. Isso tudo é a nível inconsciente. Ninguém fica doente, ninguém desenvolve uma doença tão dolorosa como fibromialgia em plena consciência, na racionalidade, né, gente? Isso tudo é a nível inconsciente, isso já vem lá da infância. E também por motivo de solidão. Toda pessoa que se sentiu abandonada na infância, agora ela está citando, lembrando lá as feridas. Por alguma razão que seus pais ou responsáveis talvez nem tenham tido culpa, levará para a vida adulta a necessidade de ser extremamente responsável, chegando ao orgulho de não pedir ajuda quando está cansada. Essa criança desenvolve a autossuficiência. Não, eu tenho que dar conta, porque ela entende que não tem ninguém por ela. Isso porque ela não conseguiu essa validação. Isso mostra a rebeldia e revolta escondidas no subconsciente por ter sido abandonado. E esse abandono, ele não acontece assim, eu vou te abandonar. A mãe está fazendo uma coisa, o pai está fazendo outra, ou o pai é alcoólatra, o pai chega às 10 horas da noite, a mãe já tem um monte de filhos para tomar conta. E muitas vezes, olha que interessante, não é nem o que aconteceu realmente, é como a criança se sentiu. O que vai prevalecer não é o que aconteceu, não é a realidade, é a visão da criança, é como a criança introjetou esses episódios. É legal o que a Cristina está falando aqui. É como se dissesse ao mundo, se me abandonaram, porque eu posso me virar sozinho. Conheço muitas pessoas com fibromialgia, ela falando, e sempre a primeira impressão que tenho delas é de um rosto duro e sofrido. Nem elas mesmas percebem que carregam tal semblante. Para curar essas dores musculares e tornar-se uma pessoa mais feliz, é importante aceitar a cura, gente, que o mundo é uma escola, que somos eternos estudantes. Não tem idade para aprender. Não existem mestres que não falhem, pois até eles, em seu grau de evolução, estão experimentando o novo em suas jornadas. O novo sempre traz uma nova lição, e jamais devemos nos sentir inseguros quando não soubermos como agir. E não devemos também plantar na mente das pessoas que somos seres perfeitos, porque é essa a impressão que as pessoas têm. Vou levar o problema ali para fulano, que fulano dá conta. Ela sempre resolve. E rigidamente acolhedores, pois elas cobrarão de nós a perfeição. Não,
Aqui em casa, para vocês terem uma ideia, minha netinha, toda vez que estraga alguma coisa, ela traz para me arrumar. Estragou a pulseirinha dela, ela já veio na última vez, ela já veio até com o alicatezinho. Aqui, vovó, estragou, conserta. É porque você passa essa imagem de perfeição. Aí as pessoas, além de não te ajudarem, ainda te cobram a perfeição. Ué, você não deu conta? Ué, você não foi no supermercado, você não deu conta? Se você tem esse... Ai, gente. Ai, eu queria... Ai, eu vou tentar... Vou terminar pelo menos a fibromialgia, tá? Se você tem esse problema em sua vida, saiba que sempre existirá saída. Se você se permitir orar serenamente e meditar para receber a força e a intuição que lhe abrirá os olhos. Seus medos escondidos o fazem agir, como se todos dependessem de você. É isso. Seus medos escondidos, a sua carência afetiva o faz segurar as pessoas nesse controle imaginário. Doloroso, né? Na realidade, ninguém precisa tanto de você assim. O mundo gira mesmo sem você e as responsabilidades de cada um estão de acordo com a dor que eles sentem em suas vidas e não porque você os cobra. Quando uma pessoa esquece sempre as coisas ou aparentemente não tem responsabilidade ou até parece negligenciar aquilo que é tão importante para você, não significa que ela será sempre assim. Muitas vezes não sente necessidade de fazer as coisas, porque você sabe que você vai fazer. Gente, isso é verdade, tá? E isso pode estar acontecendo no mundo inconsciente dela. Já está automatizado, ela já acostumou tanto a você resolver, a você dar conta, que ela deixa por sua conta. No momento que você não tiver mais medo de perder, seja o que for, ou quem for, medo da solidão, né? Isso a gente traz isso de criança. Então as coisas mudarão para melhor na sua vida. Não estou dizendo para você abandonar a família, nem a empresa. Eu estou falando para você encontrar outras formas mais soltas para lidar com as diferenças. Seja mais risonho, seja mais doce, raciocine sempre na hora de dar uma resposta para a pessoa que o aflige. Deixe-a mais à vontade para ser ela mesma e procure administrar o seu tempo, dividindo em 3 partes o seu dia: trabalho, família e diversão. Geralmente a pessoa que é acometido de fibromialgia, ele só pensa em trabalho e resolver o problema dos outros. Viva cada parte separadamente e com todo o seu coração e procure sempre ser amistoso e bondoso em qualquer situação. Agarre-se no Deus do seu coração e acabe com todas as suas carências e responsabilidades excessivas em sua vida. Faça uma análise. Procure um terapeuta floral, um médico homeopata, para receitar-lhes ervas curativas e calmantes, além de equilibrar sua personalidade e sua força de vontade para mudar. Saia para dançar e cantar. Faça aulas suaves de alongamento e veja como todas as dores desaparecerão do seu corpo e da sua alma. E faça terapia, pode ser comigo. Tá bom? Vou ficar por aqui, que já são 20h45, e eu vou fazer o seguinte: como tem ainda muito material aqui no outro livro, eu vou dar continuidade na quinta-feira que vem. Então, na quinta-feira que vem vai ser Dor nas Articulações, parte 2. Aguardo você, tudo de bom.